A graça e a paz do Senhor, amados. Vocês não têm ideia da minha alegria pelas inscrições no canal, por estarmos já somando mais de 720 caras lindas inscritos. E a cada inscrição, amados, eu fico aqui vibrando no Espírito e agradecendo ao Pai, pois vocês são muito preciosos para mim. E vamos continuar trabalhando, queridos. Vocês são os meus companheiros de ministério. Pois é, queridos. Desrespeitando fronteiras geográficas, aterrorizando as mentes, alterando costumes e rotinas no mundo inteiro, causando uma convulsão mundial. O Covid-19 se tornou o assunto mais atual da mídia em todo o mundo. E apesar das muitas informações científicas sobre o vírus, o desconhecimento ainda é grande a respeito da genética do vírus, que é bem pequeno, mas que tem causado um grande impacto mundial e provocando uma pergunta. Afinal, ele é ou não é um sinal do fim dos tempos? E perguntas assim, amados, sugerem que o atual momento em que o mundo está passando traz um recado, uma expectativa, uma lembrança do evento chamado Apocalipse. E o ensino sobre as coisas do fim não são desconhecidos para quem já leu a Bíblia. Tanto nas palavras de Jesus, como dos apóstolos, como dos profetas. Inclusive, há toda uma área de estudos teológicos que se dedica a estudar esse tema chamado escatologia, e que significa o estudo das últimas coisas. E eu vou fazer uma leitura aqui em Mateus 24, do versículo 6 em diante, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E aqui, amados, nessa leitura, Jesus predisse que haveria guerras, fomes e terremotos, e haveria também pestes e pestilências. Porém, ele advertiu de que essas coisas não eram o fim, mas são anúncios ou sinais indicando que algo ainda muito mais espetacular estaria para acontecer. E para usar a configuração bíblica, amados, esses eventos seriam os sinais do princípio das dores. O que indica que o Filho de Deus, Jesus, ele vem depois das crises. E assim, a tendência, prestem atenção, a tendência da história, isto é, para onde nós estamos caminhando, é ainda muito mais importante do que um evento específico, tipo o vírus. Porquanto não devemos fixar os nossos olhos nos vírus, até porque ao longo da história já aconteceram outras pandemias. Porém, queridos, uma certeza nós podemos ter. Se você já recebeu Jesus, se você já decidiu por Jesus, eu e você não pertencemos mais àquele grupo chamado os deixados para trás. Ao contrário, nós somos a geração eleita, nós somos os alcançados pela graça e temos uma bendita esperança. E eu digo mais para você, é tempo de sair da teoria. É tempo de se levantar por dentro. É um tempo de avanço do reino de Deus. E se algum vírus do inferno tem
tentado sufocar a tua fé, não se amedronte. Até porque você não é daqui, você é de lá. Eu não sou daqui, eu sou do novo céu e da nova terra, e é para lá que eu vou. E eu vou fazer uma leitura em Romanos capítulo 13, o versículo 11, que diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Oh, glória! Amém? Essas palavras, amados, parecem tão óbvias, mas apenas parecem. Porque se nós observarmos melhor, nós vamos ver como pessoas vivem sem esta percepção, sem esta expectativa. E sabem, queridos, em todo o tempo em que eu fui alcançada pela graça, eu tenho vivido os meus dias com os meus olhos no futuro. E isso já fazem 36 anos. Sabem por quê, queridos? Porque eu tenho visto crentes que vivem com os olhos no passado. Eles são atormentados. Eles vivem uma sensação de culpa sem fim. Porém, os crentes que têm os olhos só no presente, por sua vez, eles vivem muito no natural, sem expectativa, são imediatistas, e se algo não sai bem como eles queriam, eles se tornam desanimados. Ah, amados, mas crentes com os olhos no futuro, eles são crentes fortalecidos, são crentes motivados, afogueados, são avivados, eles não se deixam abalar, eles são seguros, porque eles sabem que o final é bem melhor do que o começo. E por isso que eu te digo, você está indo para algo ainda melhor. Aleluia! Mas também, amados, não precisa adiantar ou apressar a sua ida, pois ainda tem muita coisa para fazer aqui. Cuide da saúde do seu corpo físico, pois esta é a casa do Espírito Santo. Cumpra as recomendações de saúde. E se você vive com Jesus, se você vive com o Espírito Santo, viva com intensidade. Viva essa vida abundante que Ele veio nos presentear. Viva a cada momento a verdadeira vida chamada Zoe, que quer dizer vida de Deus. Jesus falou que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele disse, porém, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, queridos, a diferença entre ser consumido pelo medo ou viver cheio de esperança está no nosso olhar. Para onde eu estou olhando? Eu tenho olhado, queridos, para esse Deus que transforma coisas ruins em coisas boas, transforma vergonha em dupla honra e é pandemia em tempos de avivamento, em tempos de pregação, em tempos de salvação, de experiências inesquecíveis, de alegria no Espírito, de intimidade com Ele. E eu quero encerrar lembrando um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 2, 14, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo o mundo o perfume, o doce cheiro do seu conhecimento. Aleluia! De repente, talvez alguém diga assim, pastora,
Mas esse é um discurso muito triunfalista, e é mesmo, pois nós falamos daquele que triunfou sobre a morte. E se ele triunfou, a palavra dele diz que ele pode nos conduzir em triunfo, ele pode nos conduzir em vitória. Aleluia! Queridos, se deixe conduzir por ele, pelo Espírito Santo, e tenha uma vida alegre, abençoada, cheia de esperança, cheia de alegria. Tenha uma semana abençoada, queridos. Até a próxima live. Deus abençoe você. E se ainda não recebeu Jesus, receba para ter essa certeza. Em nome de Jesus. Amém.